Alô, bom dia para você que está aí nos assistindo nesse dia 24 de dezembro. O Luiz Cunha está aqui comigo. Eu fiz um convite para ele, ele gentilmente aceitou. Ele não é Papai Noel, mas está nos brindando com essa ilustre presença nesse dia de véspera de Natal. Luiz, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando comigo, por estar aqui conversando com a torcida do São Paulo num momento tão delicado para todos os são paulinos. Eu não tenho presente para dar, mas tenho uma barba branca, viu? Tá E, certo. e a, e a pele um pouco vermelha do sol que estava na praia hoje aqui. Que bom para você, porque eu tô aqui com a pele branquíssima de frio, mas daqui do frio europeu, mas tá tudo certo. A gente vai trocando e vai alternando aí, brincando um pouquinho. Luiz, só fazer uma introdução para o pessoal, porque tem, acredito que a maioria das pessoas, muita gente, inclusive, hoje que eu dei uma comentada que a gente teria uma conversa, muita gente ficou muito feliz, mas talvez algumas pessoas não te conheçam. Eu vou fazer uma breve introdução e se eu esquecer ou falar alguma besteira, você, por favor, você me corrige, tá? Só para que as pessoas tenham a noção da importância de uma conversa com você, de te ouvir pela experiência do que você tem de São Paulo ao longo dos anos e principalmente como que você pode contribuir para esse momento. Sim, de cara, de antemão, acho que eu posso destacar que você acompanha o São Paulo há muito tempo, talvez o que eu tenho de vida você já esteja acompanhando São Paulo. Você já teve, desde essas últimas gestões que a gente vem acompanhando, desde Marcelo Portugal, Juvenal Juvencio, você já vem trabalhando, você já vinha contribuindo já com estes gestores do São Paulo, sempre de forma. Como o abnegado hoje passou a ser uma coisa meio negativa pelos últimos anos, mas naquela época era uma coisa realmente importante, né? Que o São Paulo tinha braços de pessoas muito importantes que contribuíam com as gestões. Você chegou a ser diretor de Cotia, no momento que a gente precisava de ter aquela importância. Você trabalhou revelando jogadores importantíssimos, inclusive em viagens para a China. Eu lembro de suas histórias do Hernanes, de jogadores que foram fundamentais na nossa história. Estou falando bem rápido, mas mais para dar uma pincelada. E você também chegou a ser diretor de futebol do São Paulo em um momento que o São Paulo estava completamente perdido e você conseguiu É. resgatar vários jogadores, o clima na Barra Funda, e a gente chegou numa semifinal de Libertadores que eu ouso dizer que não é porque você acabou saindo por uma série de questões políticas e burocráticas, vamos chamar assim, daquele momento. Então, para quem está assistindo a gente, para vocês entenderem, o Luiz ele tem bagagem muito grande de cargos importantes dentro do clube, conhece muito bem nossa base, trabalhou com gente que fez a nossa história, trabalhou com presidentes que foram muito importantes na nossa história, e inclusive recentemente, com as últimas gestões, só esteve afastado nesse último período, dessa última gestão do Júlio Casares. Mais ou menos, encurtando muito, é mais ou menos por aí, né, Luiz? Você resumiu bem. Boa. Luiz, uma vez dito tudo isso, para o pessoal entender a dimensão da tua experiência relacionada ao São Paulo, eu queria te ouvir um pouquinho para entender um pouco do teu sentimento agora, com relação a tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos anos, mas principalmente nesses últimos meses, em que a gente teve o maior déficit da nossa história, uma dívida muito complexa, um ano muito sofrido no campo do futebol, um ano muito conturbado do ponto de vista político e principalmente esses últimos escândalos recentes que estão aí explodindo na mídia. A cada minuto que passa, a gente vê uma coisa nova acontecendo, a cada segundo, que inclusive me lembra um pouco da época do Aidar, assim, há 10 anos atrás a gente viveu uma época de bombardeio também, muito parecida com isso, e hoje tem inclusive um pedido de impeachment protocolado pela oposição, e muitas pessoas saindo da gestão, muitas dissidências. Você que também viveu aquele período, como é que você está enxergando isso? Como é que está o seu sentimento com relação a este momento específico do São Paulo? Parece um déjà vu, né? É, Veja bem, Zanca, eu estou completamente afastado do São Paulo, né? Porque eu entreguei os pontos. Eu me sinto assim, sabe aquele torcedor da arquibancada? A gente vê isso muito no Maracanã, quando focaliza um torcedor que está aliviado, comemorando a conquista ou a vitória do time dele,
e ele levanta uma plaquinha fazendo, eu já sabia. Então, eu tô assim, sabe? Levantando essa plaquinha, eu já sabia. Eu tô com um sentimento de já sabia que ia acontecer isso. Eu recebi cartas de cobrança da mensalidade do São Paulo. Eu sou sócio do São Paulo há mais de 50 anos. Parei de pagar minha mensalidade propositadamente para deixar de ser sócio. Alguns anos atrás, logo que eles mudaram o estatuto pela última vez, e recebi carta de cobrança e respondi para as pessoas que eu conheço, são como amigos, os funcionários lá do departamento de cobrança, respondi a eles e disse, olha, eu não vou dar mais dinheiro para o São Paulo, porque quanto mais dinheiro colocar aí, mais eles vão gastar e mais vão aumentar a dívida. Quando essa gente sair daí, eu compro um título novo, se não der para resgatar o antigo. Então, esse é o meu sentimento. Eu já sabia. Não sabia que íamos para as páginas policiais outra vez, mas que o time ia naufragar, que o insucesso técnico ia acontecer, que o CT ia ter problemas no departamento médico. Eu já sabia isso tudo. Porque, quando eu estava lá, eu conversei com o doutor Turíbio para nós resgatarmos, traçamos um plano de resgatar o departamento de fisioterapia, de medicina, de evoluirmos ao que éramos antes, modelo. E não consegui fazer, não pude. Até que chegou tudo que você conhece, a minha desilusão, e larguei aquilo tudo. Chegando na semifinal da Libertadores, porque o presidente roeu as cordas e não cumpriu o trato que fez comigo. Luiz, a gente chega num momento dessa descrença toda, dessa desilusão, dessa frustração com relação a todos. Acho que o teu sentimento, no final das contas, é parecido com o de muitos são paulinos. Cada um reage de um jeito, um mais revoltados, outro mais frustrados, outros decepcionados, outros perdidos, meio sem norte. E aí eu te pergunto, Luiz, nesses últimos tempos a gente vem discutindo também muito sobre a questão do São Paulo se transformar em uma SAF, sendo forçosamente ou num ato de desespero, como pareceu ser na última vazamento de informações de que o São Paulo levaria essa votação para o Conselho Deliberativo, para se transformar romper o modelo associativo e entrar num modelo de SAF. Como é que você enxerga isso, para você que está há tanto tempo, conhece há tanto tempo, principalmente social, a trajetória dos dirigentes? Isso, para mim, é uma coisa que há 20 anos atrás a gente nunca nem cogitaria, nem próximo disso, ou nem esse assunto nem começaria, né? Esse assunto seria, acho que, morto só no início da fala. Mas hoje, a cada, 100 São Paulinos que a gente possa perguntar, talvez 101 digam que queiram a SAF. E isso acaba sendo meio que uma decisão, talvez não desesperada, mas uma tábua de salvação para que o clube deixe de ter um sistema político que, no final das contas, talvez tenha sido bom no passado, mas hoje se tornou, talvez, o pior inimigo do próprio São Paulo conseguir crescer e evoluir com base na sua própria estrutura. Você que é tão antigo de tempo assim, com relação a enxergar o São Paulo, você enxerga alguma outra saída para o São Paulo hoje? Mesmo que a gente mude presidentes e mude pessoas, que não seja o São Paulo se transformar numa empresa que profissionalize absolutamente tudo, ou eu estou enxergando errado? Não, eu acho que você está certo. Há muito tempo eu já cheguei à conclusão de que nós deveríamos nos transformar numa SAF. O problema é como e quem conduzir. Entendeu? Esses protestos recentes que eu vi na televisão de torcedores estenderem faixas lá no Morumbi, eu vi uma que é perfeita. Eu mesmo poderia escrever aquilo e colocar lá. Escreveram assim:
SAF com vocês, não. Então, poderíamos ter uma SAF se designássemos um grupo de nobres são paulinos, isentos, pessoas totalmente fora desses grupos de dirigentes atuais, que formassem um grupo de nobres são paulinos que comandassem esse processo, sabe? Aí sim, eu confiaria de que chegaríamos a um bom termo. Com esses dirigentes que são eleitos para um mandato e, durante aquele mandato, propõem mudança de estatuto para ficar 2, ou seja, pensam em si e não na instituição, eu não aceito. Eu não aceito. Por quê? Quer dizer, também não tenho que aceitar ou não, porque não sou mais sócio. Apenas como observador. Eu não gostaria que fosse feito. Bom, mas como torcedor e como alguém que, enfim, contribuiu tanto com o São Paulo, sua opinião é extremamente válida e eu acho que... Eu ainda tenho 4 cadeiras cativas, meus filhos são sócios, meus netos, comprei título para a família inteira, né? Eu não pago mais, mas eles pagam. Aliás, pago para eles. Bom, podemos ter uma mudança radical aí nos próximos dias ou meses, né? Nesses próximos tempos, até por conta desse movimento que a gente está vivendo, que, na minha opinião, é muito parecido com o que foi vivido na gestão do Aidar. A gente vai acompanhar como funciona. Mas você falou num ponto agora importante sobre pessoas, grandes são paulinos, nobres são paulinos, como a gente queira chamar, mas são paulinos que realmente queiram o bem do clube e que estejam propostos a discutir e realmente pensar esse novo futuro passo do São Paulo. Recentemente, eu não sei se você tem conhecimento, Luiz, sobre um investidor ou um empresário chamado Diego Fernandes, que ele acabou tomando ultimamente a mídia são paulina com várias postagens no Instagram, apareceu recentemente falando que quer fazer um São Paulo Day, que é um evento que ele quer chamar vários são paulinos para discutir esse futuro do São Paulo, e ele disse que ele tem o aporte e a liberação de um grupo de investidores do exterior, em que eles têm interesse em investir no São Paulo, porém, isso só poderia acontecer caso o São Paulo mudasse seu estatuto e se profissionalizasse. Essa é basicamente a proposta dele. Você tem conhecimento de quem é o Diego Fernandes? Você chegou a acompanhar um pouquinho sobre ele nas redes sociais e nas mídias, Luiz, recentemente? Não, nada. Não o conheço, Então, nem ouvi falar. Ele é um investidor, ele chegou a conversar com alguns conselheiros de oposição, inclusive uns de situação. Ele deu algumas entrevistas recentes. Eu próprio entrei em contato com ele, mas há uns 3 meses atrás ele falou que não queria falar naquele momento. Disse que ainda estava programando, né, como é que ia fazer. Eu queria te ouvir porque ele tem essa ideia. Ele falou assim, inclusive foi ele o intermediário que trouxe o Ancelotti para a CBF na época. Ele se Então já sei acabou... quem é. Já sei, é um jovem, não é? Isso, É um jovem. Sim, o que trouxe o Ancelotti eu já vi na mídia. Isso. Ele tem ele tem um cabelinho assim de lado e ele recentemente ele entregou camisa para pilotos de Fórmula 1, para sheiks árabes. Ele estava tirando foto com o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA. Enfim, ele faz um trabalho muito forte de mídia nas redes sociais e está movimentando os São Paulinos com essa proposta. Quero trazer esses investidores e quero que o São Paulo se profissionalize. Ele está fazendo, de alguma forma, uma pressão de fora para dentro para que também encampem isso. E eu ouvi de diversos conselheiros, tanto de oposição quanto de situação, de diversas pessoas, que talvez o processo que ele esteja fazendo não fosse tão bem visto. E aí vou chegar na minha pergunta para você, Luiz. Você acredita realmente que, se isso for para votação, e não é só no Conselho Deliberativo, porque o Flávio Marques, que é um conselheiro de oposição, eu acredito que você saiba quem ele é, ele teve comigo recentemente num vídeo e falou o seguinte: Zanqueta, pelo estatuto, se a gente tiver mais ou menos 1.500 assinaturas de sócios, a gente pode votar a SAF dentro do social sem depender do Conselho Deliberativo.
A gente pode convocar a Assembleia diretamente, que seriam 20% dos associados patrimoniais. Você acredita que exista essa chance, Luiz, assim, partindo da premissa que a gente possa ter um destes caminhos? Digamos que não tenha Casares, não tenha o próximo presidente. Você acha, o conselho passaria isso no conselho? E dois, você acha que dentro do social, fazendo essa mobilização, talvez fosse uma luz do fim do túnel? A luz do fim no túnel mas veja, precisa de alguém para conduzir esse processo. Quem é o condutor que não a diretoria? Você vai aprovar na social e aprova no Conselho Deliberativo. E quem conduz? A diretoria, o presidente. Então, caímos no ciclo vicioso. Lembra da faixa? SAF com vocês, não. Tem alguém que você conhece dentro do clube que você acha que seria alguém que pudesse liderar esse processo e mesmo que caísse o Casares, por exemplo, digamos que o Casares saia, sofra um impeachment ou ele renuncie, tem alguém ou algum grupo que você fale assim, olha, são pessoas que eu tenho certeza que poderiam comandar esse processo dentro do São Paulo, independentemente de poder, porque é uma coisa difícil, imagina. A pessoa pode ter ali naquele momento um poder na mão de se transformar o próximo presidente e comandar o clube por anos, que é uma coisa que ele sabe que ele vai estar blindado, a não ser que ele realmente peque muito. Ele abriria mão disso para conduzir um processo pensando somente no São Paulo e o São Paulo pudesse crescer independente de quem estivesse comandando? Tem alguém que você enxerga dos que você conhece que poderia e que pensaria somente no clube, não em si próprio como um projeto de poder pessoal? A gente tem, sim. Sempre tem gente lá. Enquanto você formulava a tua pergunta, eu pensei em alguém aqui, por exemplo, Fernando Casal de Rei, uma pessoa de honestidade impoluta, alguém extremamente honesto e que pensaria apenas e tão somente no bem do São Paulo, que se doaria a esse processo. Ele faria um processo de transição, outros. você acha? Para ele seria só transição. Na transição, exatamente. Só na Mas transição. desse pessoal mais jovem, porque hoje se fala muito, por exemplo, do Pinotti, se fala muito do Marco Aurélio Cunha, e assim, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo você ter esse comentário sobre as pessoas, eu estou dizendo sobre os nomes que hoje figuram e são muito destacados e que poderiam ser candidatáveis, inclusive dito por conselheiros de oposição, tá? O Caio Forjás, por exemplo, falou sobre os dois recentemente. Eu acho que você citou o Marco e citou o Pinotti. No caso, para comandar um processo como este, o Pinotti seria uma pessoa mais indicada, é um empresário, é alguém acostumado a um processo multimilionário como esse, né? O Marco, eu acho que não tem a experiência para comandar alguma coisa assim. Teria que se assessorar. Claro que o Pinotti também vai se assessorar, mas domina a causa. Perfeito. Muito bem. Luiz, vendo o futebol do São Paulo agora, para a gente passar um pouco no outro lado da preocupação do torcedor, e você conhece muito bem o futebol. Vendo o São Paulo hoje, 71 lesões em 2025, médicos saindo, uma estrutura rachada, o Rui Costa hoje isolado com o Muricy na Barra Funda, a saída de conselheiros vitalícios, né? A saída dos conselheiros que funcionam como os adjuntos, né? Daquele cenário, deixando a questão da política mais para fora. Não te preocupa um pouco com esse calendário novo que mudou, com o brasileiro começando em janeiro, a gente tendo Paulista com só 8 rodadas, o time do São Paulo tendo saído vários jogadores e um elenco que a gente nem sabe se pode contar com tanto de lesões e preparo físico. O Crespo cobrando reforços e cobrando mudanças e melhorias. O São Paulo sem dinheiro. Se a gente começa a elencar aqui, a gente se desespera só de lembrar, né? Todos os fatores negativos. Como é que você enxerga isso no futebol? E se você tivesse pelo menos assim, minimamente a chance, por onde você começaria a tentar ajeitar essa casa? Bem,
para começar, o departamento o departamento médico, né? Para começar, o departamento médico, né? Foi um absurdo o número de jogadores lesionados que nós tivemos. Eu acho que nós temos um elenco de razoável para bom, para disputar aí, pelo menos, de quarto lugar até oitavo, no mínimo do Campeonato Brasileiro. No mínimo, entre quarto e oitavo lugar, né? Tranquilamente. Mas, com a ausência de tantos jogadores, não podemos exigir nada do Crespo, do Muricy e de ninguém. Fizeram o que estava no alcance. O oitavo lugar foi tirar água de pedra, eu imagino. Quase levaram o time para a Libertadores. Então, você tendo o que eu ataquei quando eu estava lá, querendo rearmar com o doutor Turíbio o que nós tínhamos antes, o modelo de preparação física, atlética e de recuperação de jogadores que nós tínhamos no CT. O São Paulo era exemplo de todos. Vinham jogadores dos grandes clubes da Europa se recuperar no CT do São Paulo, né? Eu me lembro que, quando o Cicinho foi para o Real Madrid, o presidente do Real Madrid, como é o nome dele? O Florentino Pérez. Florentino Pérez ligou para o Juvenal, que tinha um clássico contra o Barcelona. O Florentino ligou para o Juvenal, eu estava na sala com o Juvenal, pedindo para mandar o Sasaki para cuidar do Cicinho, para o Cicinho jogar esse clássico. Porque ele não tinha condições de botar o Cicinho em campo e nós tínhamos o profissional aqui no São Paulo para fazer isso. Então, você vê, para o Cicinho vir para cá, ficava muito incômodo, então nós mandamos o Sasaki lá e o Cicinho jogou. Então, nós éramos referência mundial. Eu queria recuperar isso quando eu estava lá, mas não tive tempo de fazer. Então, isso é primordial. Isso é primordial. Vamos começar por aí. E depois, a reestruturação completa. Você tem lá o Muricy. Você tem... O Rui Costa não conheço, mas é um profissional que tem um bom nome no mercado. Precisaria estar lá junto para ver o desempenho dele. Mas, se você tiver... O Muricy é altamente qualificado, confio plenamente. Tendo esse Rui Costa e você estruturando o departamento médico e todo o departamento, unificando a base com o profissional, outro sonho que eu sempre tive, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Mas há muitos interesses escusos em manter a base sob um manto escondido, sabe? Um manto escondido, para as coisas que acontecem em Cotia não serem veiculadas na mídia, sabe? É doloroso ouvir falar e saber essas coisas. Você acha que a gente poderia, então, nesse início de ano, ao invés de buscar fazer uma grande Copa São Paulo, por exemplo, e tentar mandar os nossos principais jovens para jogar a Copinha, talvez uma das melhores saídas que o São Paulo poderia ter era imergir os jovens para dentro do CT e fortalecer com o uso deles, uma vez que a gente também não está conseguindo contratar muitos jogadores, a gente está sem dinheiro, porque sempre tem aquela coisa, a gente vai expor os meninos, a gente vai queimar os meninos. Você acha que isso é uma blindagem ou isso é um subterfúgio? Difícil para mim dizer, Zanca. Eu tô completamente fora e só vejo jogos pela TV, nem ao estádio vou mais. Então, é difícil para mim dizer. Só que o que eu posso dizer é que confio no Muricy, acho que nós temos um bom treinador e o que eles fizerem, para mim,
é de confiança, mas precisa o suporte, que não me parece que esteja sendo dado, e precisa da estrutura médica para botar os jogadores em condições de jogo. O camarada vai para lá e fica eternamente, nunca volta. Quando volta, machuca em seguida, ou não voltou bem. Não dá para entender. A gente fica tenso porque eu acho que o São Paulo tem um time e meio, terminou o campeonato com um time e meio fora de combate, e isso nenhum time, nem o Flamengo agora, que é o time da moda, que é o time que está ganhando, se você tirar 16, 17 outros jogadores, ele vai competir em alto nível. Não vai. Vai sentir. É isso. Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta que essa eu me lembrei hoje, e essa é interessantíssima, porque muita gente questiona o seguinte: o que faz Milton Cruz hoje no CT da Barra Funda? E eu lembro muito bem disso, que eu vivi naquela época contigo. Você, depois de mais de 20 anos de Milton Cruz no CT, você recebeu a missão, foi incumbido naquela época de demitir o Milton Cruz da Barra Funda. Não foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso, não. Me conta como é que foi. Não, foi assim. Primeiro, eu estava completamente longe do São Paulo, né? Completamente longe. Eu recebi um telefonema de um amigo do grupo Participação, que é o mesmo grupo do Casares, que eu fazia parte sem fazer. É como um católico não praticante, digamos assim. Eu tenho ojeriza política. E me disse o seguinte, falou: Luiz, você praticamente não foi o arquiteto, mas foi o engenheiro que construiu Cotia. O arquiteto foi o Juvenal, o grande construtor foi o Marcelo, que era o presidente, o Juvenal é que construiu Cotia, e você era o cara que ia lá todo dia ver a obra. Eu ia para o Estrela da Saúde, lá em Guarapiranga, acompanhar o treino das 3 categorias de manhã, e à tarde ia para Cotia acompanhar as obras. Quando Cotia ficou pronto, eu ficava o dia inteiro lá, acompanhando os treinamentos, tomando conta de tudo, e à noite para o Morumbi despachar com o seu Júlio, que era o diretor da base efetivo, e com o Juvenal e com o Marcelo. Tudo que eu tinha decidido durante o dia, nenhum deles nunca barrou. Endossaram sempre tudo. Quando as coisas... Teve uma eleição, e o seu Júlio falou para o Juvenal: Juvenal, eu não quero ficar mais de diretor, e eu quero que você nomeie o Luiz para diretor do futebol de base, porque ele já é o diretor mesmo, ele que já toma conta de tudo. O Juvenal me chamou e falou: Luiz, eu não posso nomear você, porque você é do meu grupo, é do Participação, e o cargo é do grupo do Ataíde. Eu não me lembro o nome do grupo. Eles têm que continuar com a direção. Mas eu não posso perder você lá. Então, eu tenho aqui 3 nomes. Um deles vai ser o diretor. Eu quero que você escolha um deles para ser o diretor e você trabalhe com essa pessoa. Eu não conhecia nenhum. Eu falei: o único que eu conheço é esse aqui, o Marcos. Eu indicaria esse aqui para você. Esse Marcos me chamou, falou: Luiz, você fica comigo? Eu falei: fico. Fiquei uns 2 meses com ele. Falou: Marcos, agora já está tudo bem, você já conhece a rotina, eu estou ocupado lá na minha empresa, você desculpe, mas eu vou embora. E fui. O Juvenal me chamava quando tinha, por exemplo, algum problema. Você lembra do Fernandinho, ponta esquerda do Barueri? Lembro. Que estreou marcando 4 gols. Sim. O Fernandinho estava difícil de ser contratado. O São Paulo estava louco para contratar o Fernandinho. Ele falou: Luiz, tem um jogador que eu estou querendo, está difícil de contratar, desata esse nó para mim. Eu entrei lá no Barueri e consegui: o jogador é nosso. Pode fazer a reunião lá com o presidente e tal. E, assim, quando tinha alguma dificuldade, ele me convocava.
E foi embora. Fiquei muito tempo longe, até que me ligou alguém desse grupo de participação, dizendo o seguinte: Luiz, estava aquele problema com o Carlos Miguel Aidar na presidência. Ele brigou. O Juvenal, olha só, o Juvenal tinha acabado de cumprir o 3º mandato, e uma das coisas ruins que tem no São Paulo é aquela fila que está formada para ser presidente. Agora é minha vez. Ninguém quer saber se é capaz, se é competente para ser presidente, mas está na vez dele. O Juvenal falou assim, falou para mim, e falava para alguns próximos também, uma roda de fiéis ouvintes dele. Olha, tem essas três pessoas aqui que querem. Nenhum deles pode ser presidente. Nenhum deles. Não dá. Eu vou ficar de novo. Eu vou fazer o 3º mandato. Por exemplo. Eu estou fora. Eu vou embora. Por quê? Porque não pode. Você foi eleito para o 2º mandato e esse 2º mandato é regular. Você, dentro da nossa Constituição, do nosso regimento, do nosso estatuto, você podia ter o 2º mandato. O 3º não. É irregular. Não, mas eu falei com o Carlos Miguel, ele tem uma leitura diferente. Não. Você vai rasgar o estatuto. Eu vou embora. Não conte comigo. E fui embora. Ele conseguiu ser eleito. Inclusive, eu, como diretor dele, apoiei o Lapola, que foi quem teve a coragem de honrar o Estatuto de São Paulo e disputar com ele, para ele não ser reeleito por unanimidade. Apoiei o Lapola. Inclusive, sugeri ao Lapola um hino de campanha. Aquela música do Zé Ramalho, Vida de Gado. Muito bem. Estava longe de São Paulo, ele conseguiu o 3º mandato, acabou o 3º mandato, infelizmente ele ficou doente. Na sucessão dele, ele não quis apoiar nenhum dos 3 que estavam na fila, foi buscar o Carlos Miguel, inventou o Carlos Miguel para sucedê-lo. O Carlos Miguel não se submeteu a ser tutelado por ele. Ele ficou lá em Cotia, tomando conta da base. O Carlos Miguel tirou ele de Cotia. Rachou. O grupo Participação, todo saiu da diretoria do Carlos Miguel, quando ele tirou o Juvenal. Todos entregaram cargos. Teve o racha. O Carlos Miguel ficou quase sem diretor nenhum. Começou a nomear outras pessoas. O doutor Médicis, que não era do grupo Participação, mas era o diretor da base de Cotia, ficou doente. Cotia estava sem diretor. Eles tinham mandado o Geraldo, que era o gerente, embora. Tinham dispensado o Geraldo. Cotia estava sem diretor e sem gerente. Me liga um amigo do grupo Participação e fala: Luiz, você precisa voltar. Você precisa assumir Cotia, porque está à deriva. Tem empresário indo lá pegando jogador. O galinheiro está com a porta aberta. As raposas estão indo lá. Falei, como é que faz? Eu vou chegar lá e alguém tem que me nomear, tem que conversar com alguém. Não, eu vou arrumar um almoço para você com o Carlos Miguel vai te ligar. Não deu 2 horas, o Carlos Miguel, o presidente, me ligou. Ô, Luiz, eu precisava conversar com você.
Vamos almoçar lá no Morumbi, no restaurante japonês? Você pode amanhã? Eu falei, posso. Aí almoçamos. Eu disse para ele, Carlos, eu pego, eu assumo Cotia. Eu tenho um amor naquilo. Eu vi construir cada recinto daquele. Acompanhei aquela construção. Trabalho com a base do São Paulo como adjunto, como auxiliar dos diretores, desde da escola Vicente Feola, da escadinha de caracol lá. Eu faço isso, e faço com amor. Se bem que eu me afastei do São Paulo, fui morar em Arujá. De Arujá para Cotia é uma viagem, mas tudo bem. Eu vou. Por amor, o sacrifício não se conta. Mas eu quero a chave. Quero a chave do CFA, do Centro de Formação de Atletas. Não, você tem carta branca. A única coisa é que tem um vice-presidente de futebol, que você vai ser, na hierarquia, ligado a ele, que é o Ataíde, e nós precisamos falar com o Ataíde para ele aceitar, entre aspas, você, mas eu vou te nomear. Aí conversamos com o Ataíde não, o Luiz, tudo bem. Fui para Cotia e fez aquele trabalho todo que você viu. Ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Campeonato Paulista nas 3 categorias, e fomos para a Copa Libertadores Sub-20, a primeira, lá no Paraguai, ganhamos a primeira Copa Libertadores Sub-20. E aí eu estou um dia numa consulta no meu cardiologista, que é pai do empresário do Ganso, numa consulta, e o Leco me telefonou e falou assim, Luiz, o Leco já tinha assumido a presidência, o Carlos Miguel tinha saído, o Leco me telefona e fala assim, Luiz, eu gostaria que você assumisse o futebol profissional. Falei, porra, Leco, você ligou na hora certa, cara. Por quê? Porque eu estou na frente do meu cardiologista aqui, se me der um piripaque, ele me atende aqui, né? Falei, mas nós precisamos conversar, né? Tem algumas coisas para serem colocadas. Mesma conversa que tive com o Carlos Miguel. Falei, eu preciso de autonomia, né? Aquela coisa toda. Tudo certo. Falei, não, somos nós 3, você, o Gustavo e eu. Falei, espera aí. Eu vou precisar dispensar o Gustavo e o Milton Cruz. Por que o Gustavo? O Gustavo, pelo seguinte, eu, como diretor efetivo, estatutário, em Cotia, e ele, como gerente aqui no CT, a gente está se degladiando, a gente não está se dando bem. Ele dá ordens lá, por cima de mim, eu que falo para o gerente lá não cumprir, ele, se quiser interferir lá em Cotia, ele tem que falar comigo, ou mandar o diretor dele falar comigo. Não está dando certo? Imagina nós 2 aqui. Então, eu vou botar outra pessoa no lugar dele. Oh, Luiz, mas ele é um rapaz extraordinário, ele fala 5 línguas, ele tem relações no exterior e tal. Fica com ele 3 meses, eu vou conversar com ele direitinho, você fica com ele 3 meses e eu vou conversar, e se ele não se enquadrar no teu modo de agir, você depois o dispensa. Eu falei, tá bom. E quanto ao Milton, você espera que eu vou falar com o Abílio Diniz, porque o Abílio gosta muito do Milton, e se o Abílio não levar um problema profissional, porque o Abílio é um grande cliente do escritório que eu trabalho, isso não me afetar profissionalmente, aí você faz isso. Me dá um tempo para falar. Por que você quer dispensar o Milton? Falei, nada contra.
Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Milton. A minha relação com o Milton é bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Colocaram o Milton como chefe do scout. O Milton não sabe ligar o computador. Ele está ganhando um salário estratosférico para a função que ele está cumprindo, e não cumpre a função, e chega, muda de roupa e vai para dentro do campo, e o treinador falou para mim que ele não tem função na comissão técnica. E ele fica dentro do campo e ganhando um grande salário. Eu preciso cortar despesa. Eu precisando cortar despesa, o primeiro que eu vou tirar é o Milton. Uma pessoa que está sem função. Foi exatamente isso que eu conversei com o Milton Cruz, o dia que o Leco chegou e falou, olha, conversei com o Abílio, e o Abílio falou que você tem razão. Eu conversei com o Milton nesses termos. Milton, eu preciso cortar despesa, você tem um cargo que você não está exercendo, você está fazendo um trabalho que o chefe da comissão técnica não reconhece, então eu preciso te dispensar por causa disso. Eu acho que você, com a tua vivência, com o teu profissionalismo, com a tua visão de futebol, você devia seguir o caminho do Muricy. Você devia ser técnico e não auxiliar de técnico. O Muricy pegou o Náutico e se tornou um grande técnico. Pegue um time de menor expressão e faça uma carreira. Sabe a resposta dele qual foi? Ele falou, Luiz, olha, vou te falar uma coisa. Todo mundo aqui está querendo me ver pelas costas. Você foi o único cara que teve coragem de me dizer isso. Pegou as coisas dele e foi embora. No dia seguinte, eu liguei para ele e falei, Milton, eu faço questão de ir com você ao departamento pessoal e ver se eles vão pagar tudo que você tem para receber. Eu não quero que você tenha nenhum haver que não seja pago. Não, Luiz, pode deixar que eu tenho minha assessoria, pode. Tá bom. Aí o Milton ele foi trabalhar, acho que num time do Nordeste mesmo. Esporte, ele chegou a trabalhar no esporte depois. Eu liguei para ele lá, falei, Milton, estou torcendo por você, e mantivemos contato. Depois ele foi para o Figueirense, a mesma coisa. Estou torcendo para o Figueirense para você ser feliz. E depois, quando eu já tinha saído, o Muricy voltou para o São Paulo, eles contrataram o Muricy trouxe o Milton de volta, liguei para ele e falou, Milton, seja feliz aí. Não tinha nada contra o Milton, não fui orientado por ninguém a dispensar o Milton, foi uma coisa minha, em nome da folha de pagamento do São Paulo. Eu precisava cortar despesa, porque o meu sonho, além de ganhar aquela Libertadores, até porque eu ia ser campeão no mesmo ano de 2 Libertadores, a Sub-20 e a profissional, era zerar a dívida do São Paulo. Eu queria zerar a dívida do São Paulo. Eu queria entregar o cargo de diretor do Departamento de Futebol Profissional com a dívida do São Paulo zerada. Eu entreguei com 300 milhões de dívida e eles chegaram em 1 bilhão. Infelizmente, realmente, eu me lembro muito bem a fase que a gente passou de uma fase, naquele momento, de uma desilusão gigantesca, até você assumir, e aí, junto com o Baus ali, vocês conseguiram dar uma reestruturada, tanto emocional quanto profissional, né? Porque o elenco passou a ser olhado de outra forma, passou a ter mais respeito, mas infelizmente, né? A gente, naquela janela, com a sua saída, a gente acabou contratando o Cueva, para quem não sabe, que era um jogador que já tinha jogado a Libertadores e não podia jogar. Nós perdemos o Ganso e a gente não trouxe nenhum reforço quando todo mundo tinha se reforçado depois de uma pausa para os Jogos Olímpicos que acabaram acontecendo naquele período. Então a gente chegou para uma semifinal de Libertadores bem mais enfraquecido do que o que a gente terminou nas quartas de final, no final das contas,
quando a gente vinha motivado e tudo, e o Caleri já estava prestes a sair, estava fazendo os últimos jogos, e o Luiz já não estava mais lá no ambiente do dia a dia, que era o que estava fazendo a diferença até então, naquele momento. Muita gente lembra muito desse momento, inclusive muita gente questionou se me perguntou, que você não acha que o Luiz voltaria para ser diretor do São Paulo? Eu falei, olha, acho difícil, com a gestão que o São Paulo tem hoje, e que as coisas mudam. Mas assim, Luiz, aproveitando o ensejo da pergunta, você falando até de Coutinho sobre isso, imagine que mude a gestão, que troque o presidente, que entre outras pessoas. Nesse momento da tua vida, se você recebesse um convite para gerir Cotia, por exemplo, de novo, e participar, você toparia, nem que fosse como um consultor ali da base do São Paulo? Bem, Zanca, o meu tempo passou, né, Zanca? Eu envelheci. E desilusão é uma coisa que machuca muito a gente, né? Eu conversaria, por exemplo, se fosse uma pessoa da minha confiança, uma pessoa amiga, eu conversaria, eu ajudaria, né? Quando o Raí assumiu o departamento de futebol profissional, quer dizer, assumiu o posto que eu tinha, né? Eu até mandei um e-mail para ele. Falei, Raí, estou à tua disposição se você quiser um almoço, conversar, algumas dicas. Mas ele não respondeu, eu até entendo, porque a minha desavença ali era com o Gustavo, e o Gustavo era sobrinho dele, né? Então, Sim. entendo isso, entendo perfeitamente. É. Infelizmente são tempos que não voltam mais, Luiz, e que a gente hoje está nessa situação mais extrema com relação a esses próximos passos. Você acha que se a gente tivesse uma mudança assim para transformação em SAF, você fosse um dos convidados, por exemplo, para participar dessas discussões, dessa mudança, desse novo assunto para a transformação do São Paulo, você participaria disso? Você brigaria por isso, para que as pessoas que estão hoje no São Paulo têm chance de assumir o poder, elas buscassem realmente essa profissionalização ao invés de manter o sistema político atual de São Paulo? Você não acha que a gente precisa obrigatoriamente dessa reforma? Olha, eu sempre tive uma máxima que dizia para os mais próximos, para os meus amigos, assim, eu nunca precisei e não preciso do São Paulo. Mas sempre que o São Paulo precisar de mim, a resposta é sim. Então, se houver um grupo de nobres são paulinos, de pessoas com as quais eu tenho afinidade, de pessoas isentas, de pessoas que não precisem do São Paulo tanto quanto eu, e que se disponham a se reunir pelo São Paulo para dirigir essa questão da SAF e me convidarem, eu não trabalharei para ir. Se for convidado, talvez eu vá. Perfeito. Luiz, para a gente fechar, assim, de antemão, já quero fazer um enorme agradecimento. Vou te fazer só a última pergunta, mais uma brincadeira do que uma pergunta em si. Mas de antemão, queria te agradecer imensamente. Já tinha, para quem não sabe, o pessoal que está assistindo a gente, tinha pelo menos uns 5 anos que eu e o Luiz a gente não se falava, exatamente por questões de política. O Luiz, ele inclusive me falou: olha, eu tenho uma visão diferente das pessoas que estão para assumir. Eu já fui por um outro lado, acreditava que seria uma mudança, acreditava que seria diferente. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, a gente tem que assumir, admitir as escolhas que a gente faz também. Inclusive hoje, até falei para o Luiz no telefone antes que a gente falou, e digo, já venho dizendo nos meus vídeos, Luiz, sempre. Hoje acho impossível que eu consiga apoiar ou acreditar em alguém, porque para mim, realmente, foi o que você falou, eu entrei num descrédito e numa desilusão tão grande com relação não às pessoas em si, mas ao sistema que o São Paulo tem político, que ele impede qualquer pessoa de bem a poder conseguir fazer coisas positivas, principalmente porque ela vai ter que se aliançar, vai ter que apertar mãos, vai ter que fazer acordos, vai ter que estruturar uma base de governabilidade, e para isso a pessoa precisa fazer concessões, precisa fazer ajustes, precisa fazer parcerias, e muitas vezes com pessoas que ela nem gostaria ou que nem alinha. E isso obriga com que a política
transformam um governo, muitas vezes, numa coisa que nem se gostaria que fosse, ou que nem quisesse ser feito. Isso, infelizmente, a política, o São Paulo é isso hoje. Então, eu conversei sobre isso com o Luiz, fazia 5 anos que a gente não falava. Então, eu quero agradecer de coração o Luiz, que está nesse dia, a gente está gravando 23 de dezembro, são 18h50 no Brasil. Luiz, eu te agradeço de coração, principalmente para a gente ter conversado. A gente conversava muito antes, principalmente quando eu tive com você e com a Paula numa pizzaria em São Paulo, quando a gente falava sobre terceiro mandato do Juvenal. Tivemos uma vez que a gente se encontrou no Rio, também ali na Barra, quando a gente se encontrou para conversar um pouquinho, batemos um papo. Que pena que esses tempos bons, que a gente achava que a gente estava com grandes problemas, hoje estão longe de ser, né? Aqueles problemas eram muito menores do que a gente tem hoje. Então, Luiz, assim, antes de eu fazer a última pergunta, de coração, te agradeço imensamente por estar dedicando o seu tempo aqui para a gente poder bater esse papo comigo, com a torcida de São Paulo, e também pela essa ausência, né, por esse ato que a gente tem de conversa, e por você estar brindando a gente realmente, de verdade, com o seu conhecimento e com suas opiniões sobre o São Paulo aí, nesse momento tão próximo do Natal, e você está deixando de estar com a tua família para ter que bater nesse papo com a gente. Nossa relação e respeito mútuo permanece em pé. Agradeço muito. E, Luiz, para a gente fechar por último, brincando mesmo, como eu falei, se você tivesse que desejar aí, já que a gente está botando esse vídeo no dia 24, e você tivesse que fazer um pedido para Papai Noel, mas focado no São Paulo, pode ser o que você quiser. O que você pediria? Um só. Eu pediria um novo laudo Natel. Tá certo. Foi um pedido pesado, mas é um bom pedido. Né? Com certeza é um bom pedido. Você chegou a trabalhar próximo do governo Natel ou você só teve com ele, conheceu ele? Não, não. Bom, eu era arquibaldo, né? Eu era um torcedor de arquibancada, nem de cativa, quando o Laudo ainda era nosso presidente. Depois veio a época do Henri Aidar e depois do Galvão. Eu me aproximei da direção lá da escolinha Vicente Ítalo Feola, da escolinha da escada de Caracol, quando o presidente já era o Carlos Miguel Aidar. Não, já era o Carlos Miguel Aidar. Depois veio o Juvenal. Tá certo. Beleza. Agora só fiquei só na dúvida, isso aí que eu fiquei com isso na cabeça. O Abílio, você acha que o Abílio, ele é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Por que que o Abílio nunca quis investir no São Paulo, quis assumir o São Paulo, uma vez que ele poderia, já que ele tinha aporte financeiro, ele era um grande empresário, ele tinha muita influência, ele era muito convincente. Quando eu conversei com o Abílio, você nota a personalidade muito forte, né, muito latente. Por que que você acha que todo mundo sempre pergunta assim, você sabe por que que o Abílio nunca quis colocar dinheiro no São Paulo? É porque ele não confia nos gestores? Qual é a razão? Mas ele poderia ter sido presidente, né? Na tua opinião, você falou do Abílio. O que você Você sabe acha? que, quando eu estava lá em Cotia, eu vou traçar um paralelo. Quando eu Certo. estava lá em Cotia, eu comecei a ver as despesas, pedir o balancete. Eles falaram, por que você quer isso? Porque eu quero saber quanta despesa tem aqui. Mas eles achavam estranho, o pessoal da contabilidade. Nenhum diretor pede isso. O cara quer ver aí o jogador. Por favor, manda para mim. Aí eu olhava lá, conta de água, naquela época, hein? 25 mil reais. Porra, conta de água, 25 mil reais? Ô, pessoal da manutenção, onde é que a gente gasta 25 mil reais de água aqui? Não, 200 meninos tomando 2 banhos por dia. Né? Treina de manhã, toma banho, depois treina de tarde, toma banho, vai para a escola e tal. E 6 campos para regar. Espera aí, pô. Passa um rio de água limpa aqui no meio. Divide o centro de treinamento em duas partes, um rio. Pô, vamos pegar a água do rio aqui para regar os campos. E não temos um poço artesiano? Não, não tem. Por que não fazemos um?
Ah, porque não tem verba. Ah, não, peraí. Aí mandei um pedido de verba para o meu amigo Oswaldo, que era o diretor financeiro. Voltou negativo. Pedido de verba para o Poço Artesiano. Eu falei, então, pega os orçamentos aí das melhores empresas que fazem Poço Artesiano. Vieram os orçamentos, eu mandei de novo. Falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, me aprova isso. Negativo. Falei, tá bom. Chama os caras que fazem Poço Artesiano aí. Escolhe o melhor. Ah, esse aqui é o melhor. Chamei o cara e falei assim, fura o poço aí que eu vou pagar. Eu pago. O cara falou assim, o engenheiro Walter, falou, Luiz, já que você vai fazer isso, regateia com ele, porque o poço do Morumbi está parado por causa de manutenção da bomba, que fica submersa lá, e o do CT também. Fala para ele fazer um pacote para recuperar as duas bombas. Negociamos isso aí e furamos o poço em Cotia e botamos para funcionar a bomba do Morumbi, que fazia as piscinas e tudo, e no CT da Barra Funda. E paguei. Aí o cara falou assim, eu vou mandar a nota fiscal lá para o Morumbi. Eu falei, não, manda para mim. Essa nota não vai para o Morumbi, porque eu que vou pagar. Se essa nota for para lá, e o São Paulo não vai pagar, vai ficar em aberto. Ou algum dia um esperto vai tirar esse dinheiro para quitar essa nota. Respondi porque o Abílio não punha dinheiro. Infelizmente, porque podia ter sido um cara que, né, a gente está falando hoje sobre isso. Entendeu? E outra, você falou do Abílio, eu me lembrei de uma coisa que me deixou muito, muito envaidecido. Já tinha saído de São Paulo há muito tempo, e os meus 2 filhos, que tomam conta da empresa agora lá, e me sucederam na gestão da empresa, e trabalham maravilhosamente bem, eles se matricularam na GV, Fundação Getúlio Vargas, para fazer um pós-graduação em alguma coisa aí. E uma das matérias, quem dava aula era o Abílio Diniz. Na primeira aula, o Abílio entrou na sala e viu a lista de alunos e viu lá Luiz Antônio da Cunha Filho e Luiz Francisco da Cunha. Ele falou, vocês são filhos do Luiz Cunha? Nós somos. Pô, meu grande amigo, um dos melhores diretores que o São Paulo Futebol Clube já teve. Pô, na frente da classe toda. Sou muito grato ao Luiz pelo que ele fez pelo São Paulo. Que bela história, né? Uma pena que o Abílio não viveu nessa época de SAFs e não teve nesse momento, porque talvez ele fosse o responsável, né? Um dos líderes aí nesse momento de retomada indignada do São Paulo, né? Essas coisas envaidecem a gente. Essas coisas pagam tudo o que você fez, sabe? Pagam tudo o que você fez. Talvez a sua história não tenha acabado, né, Luiz? Talvez você já tenha mais uns capítulos para escrever. Vamos pensar assim dessa forma, que a gente nunca sabe o que pode estar vindo, o que nos reserva, porque com certeza mudanças nós precisamos e talvez resgatar as boas pessoas e os bons guardiões que nós tivemos aí, talvez seja uma das saídas mais oportunas que a gente tenha nos próximos tempos. Luiz, não vou tomar mais seu tempo, já agradeci você, desejo para você, sua família, um Natal de muito amor, muita luz, muita harmonia para vocês todos, e fica de novo aqui o meu agradecimento de coração para você por esse bate-papo aqui de 1 horinha, foi muito grande, muito rico e muito gostoso, espero que todo mundo que esteja assistindo a gente também tenha aprendido muito com você, tá bom? Desejo o mesmo para você, para as pessoas que assistem o teu programa, e para todos os São Paulinos e para todos os desportistas de forma geral. Obrigado, Luiz. Um Feliz Natal. Fica com Deus, tá? Até a próxima. Você também. Tchau.